Oi, gente, tudo bom? Mais uma alegria de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou casado com a Bibi, sou pai da Marina, faço parte da comunidade do Caminho Novo e hoje eu vim fazer uma coisa um pouquinho diferente, vim dar um testemunho de uma parte da minha vida. Eu queria começar lendo uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E o meu testemunho é sobre essa transformação, essa renovação da minha maneira de pensar e julgar, porque tem a ver com esse tempo que a gente está vivendo nessa semana agora, Semana pela Unidade dos Cristãos. E eu queria partilhar um pouco da minha vida sobre isso, sobre essa vivência da unidade e ecumenismo. Eu cresci numa família católica, sou católico, me casei na igreja, então, assim, vivi sempre uma caminhada dentro da prática católica, né? Fui crismado, batizado pequeno, né? Bebê, e continuei essa caminhada, um grupo de jovens e tudo. E quando eu cheguei na universidade, eu estava estudando praticamente o dia todo e eu queria ter uma vivência, né? Eu estava com um pouco mais de sede, de busca de Deus, de busca da palavra. E uma vez eu recebi um convite para participar de um grupo. E aí fui participar da primeira reunião, era uma partilha em cima de assuntos, né, da Bíblia, da palavra de Deus. Gostei, achei bacana. E aí depois eu fui para uma segunda reunião, onde eu recebi algumas passagens para poder refletir, para poder discutir. Achei interessante, gostei. E aí eu fui para uma terceira reunião. E nessa terceira reunião havia duas pessoas, e somente eu. E nessa reunião elas começaram a conversar comigo, falando assim: olha, a gente queria te mostrar uma proposta, porque nós somos a verdadeira igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é essa que está aí. E começaram a colocar vários pontos. E aí falaram sobre Maria, sobre o Papa, sobre, enfim, uma série de elementos da doutrina católica. Eles sabiam que eu era católico. E aquilo começou a... Eu me senti metralhado naquela ocasião. Um sentimento muito, muito difícil, assim, porque eu estava sendo atacado, entre aspas, de dois lados. Mas eu não conseguia também reagir, eu não conseguia discutir, eu não conseguia argumentar. E aí eu percebi que naquele momento eu estava vivendo uma experiência que eu chamo depois de a fase de confronto. Após aquele momento eu resolvi que eu ia me munir de armas contra esses ataques. Então eu comecei a ler, comecei a estudar, fui estudar a doutrina da igreja, fui me armar para fazer os contra-ataques. E desse momento, isso nós estamos falando ali por volta de 1997, eu passei, depois que eu comecei a estudar um pouco mais, eu entrei numa fase que eu chamo de a fase que eu quero que o outro mude. Então, a partir do momento que eu tinha um pouco mais de convicção, eu resolvi fazer com que o outro mudasse. Então, eu entrei num processo de contabilidade. Eu tenho mais um aqui para a igreja católica, menos um para outra igreja, enfim. E eu comecei a viver essa experiência dessa maneira. Isso foi até mais ou menos o ano 2000. Eu me lembro que no ano 2000 teve uma campanha da fraternidade, que o tema era ecumênico e ecumenismo, e foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, na minha caminhada, de ecumenismo de uma maneira diferente. Achei interessante, eu entendi essa questão do respeito, aquilo ali já me transformou um pouco, mas eu entrei numa terceira fase, que era a fase chamada de separação amigável. Então eu resolvi falar assim, não, beleza, eu estou aqui no meu canto, aqui os protestantes estão ali no canto deles, e eu resolvi viver essa separação sem entrar em conflito, sem querer discutir. Mas eu percebi que isso também me deixou numa situação confortável. E aí, em 2016, eu comecei a participar da comunidade do Caminho Novo,
com uma missão chamada Emaús. E nessa missão eu tive uma primeira transformação, porque, se eu não me engano, foi no segundo fim de semana, são fins de semana que a gente vivencia formação, e no segundo fim de semana eu pude receber uma formação sobre ecumenismo. E ali a minha mente, o meu racional, começou a modificar e eu pude entender a verdadeira proposta que é a vivência da unidade, do ecumenismo. Né? Um parênteses, a comunidade do Caminho Novo é uma comunidade católica, mas ela tem essa vocação ecumênica, esse chamado a pregar a unidade dos cristãos, que é um chamado de Cristo. E aí eu comecei a perceber, e teve uma figura que me marcou muito. Eu me lembro que existia como se fosse uma roda, e essa grande roda, assim, que era como se fosse um carro de boi, ela tinha um centro, que era o eixo, que era Cristo. E cada uma das raias, digamos assim, das ligações, das conexões, era cada um dos cristãos. E aquilo me marcou, me tocou e me transformou muito, porque eu comecei a perceber que o conceito de ecumenismo não significa você perder a sua identidade, não significa você abrir mão da sua convicção de fé, mas é um processo onde você se converte em direção ao Cristo. E quanto mais eu vou em direção a Jesus, quanto mais eu ia buscando essa intimidade, mais eu entendia que eu podia me aproximar do irmão, para me aproximar do outro. E aquilo ali começou a fazer uma transformação na minha vida, só que faltava viver isso de uma forma mais prática. Eu, naquele momento, né, eu falava assim, ok, eu entendi como que funciona, mas, sinceramente, no Brasil, eu não acredito que isso funcione. Eu não consigo, na verdade, assim, não só no Brasil, não tinha nenhuma crença de que aquilo poderia existir de forma prática. Eu tinha muitas feridas, muitos machucados desse processo que eu tinha vivido anteriormente. Até que em 2018 eu fui participar de uma formação na França, e ali eu tive a oportunidade de conhecer a comunidade do Caminho Novo de uma forma mais ampla, mais global. E naquela semana que eu participei de formação, eu vi irmãos de outras confissões cristãs. Eu tinha protestantes luteranos, presbiterianos, ortodoxos russos, coptas. Então, tudo aquilo ali eram pessoas de diferentes denominações cristãs vivendo o mesmo momento, vivendo oração, vivendo partilha. E naquela semana eu tive a oportunidade de participar de uma oração pela unidade dos cristãos, de um ofício. E eu tive uma imagem muito bonita naquele encontro onde existiam 12 pessoas, e 12 pessoas de denominações cristãs as mais diversas possíveis. E eu recebi uma oração de uma irmã luterana, se eu não me engano, e eu pude perceber como que Deus queria trazer para o meu coração aquela cura, a percepção de que sim, eu posso viver sem perder a minha fé, sem perder a minha identidade, eu posso viver uma diversidade reconciliada. E hoje eu estou justamente nesse estágio. Eu entendi que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vivo essa experiência. E eu estou vivendo um processo de purificação, de falar assim, ok, esse é um compromisso para a minha vida. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é desafiador, mas eu quero ter essa oportunidade de partilhar com o irmão, de partilhar com todos aqueles que querem também caminhar numa experiência bonita de conciliação ou de reconciliação. E esse é o chamado que eu tenho a viver hoje, por isso que eu quis partilhar esse momento e essa vivência que eu tive. Ecumenismo não é perder a sua fé, não é uma salada de frutas, não é uma identidade, perder a identidade. Ecumenismo e a unidade dos cristãos é um pedido especial que Cristo faz para nós. Ele não quer seus filhos divididos. Ele quer que a gente se aproxime cada vez mais dele. E se aproximando dele, a gente se aproxima do irmão. E esse é o convite que eu queria fazer para encerrar esse momento. Eu queria convidar você, meu irmão católico, meu irmão protestante, de qualquer denominação cristã, que a gente viva essa prática de verdade. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, eu sempre gostei muito desse versículo.
Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. O que nos une é Jesus, é o Cristo, é a razão da nossa esperança. E a gente tem que estar sempre pronto a falar dele entre nós e para o mundo de uma forma geral. Mas eu nunca lia o versículo seguinte. Eu parava no 15 e eu me esquecia do que o 16 fala. E o 16 fala assim: fazei-o com mansidão, respeito e boa consciência. O que está sendo pedido para nós, pela palavra de Deus, é: vamos viver essa esperança, esse Cristo, mas com respeito, com mansidão e com boa consciência, com um bom propósito. Esse é o desejo que Cristo tem para nós hoje, e é isso que eu quero partilhar e quero viver. Quero que a gente consiga construir essa ponte de unidade, de oração conjunta, de partilha, de vivência, de serviço ao próximo, ao irmão. Esse é o chamado que Deus tem para nós. E eu desejo no fundo do coração que você receba essa mensagem, reza, peça ao Senhor a graça de viver essa mudança também, essa renovação que a gente falou no início, do nosso modo de pensar, de julgar, ou principalmente de retirar esses julgamentos. Que Deus abençoe essa sua caminhada, essa nossa caminhada. Eu tenho muita certeza, muita convicção de que nós teremos muitas oportunidades, irmão, de caminharmos juntos em direção ao mesmo Cristo. Amém.